Bem-vindo ao Economize, espaço de finanças pessoais do Jornal Económico. Este é um programa em parceria com o Grupo Reorganiza e hoje temos connosco João Moraes Barbosa, administrador do Grupo Reorganiza. João, hoje temos aqui um tema que diz respeito a toda a gente. Toda a gente trabalha e quer saber como é que afinal são financiadas as nossas reformas e tentar perceber também como é que no futuro vamos ter então acesso à nossa reforma, aquela para a qual estamos a fazer descontos todos os meses. Como é que então são financiadas as nossas reformas? Certo, aqui o tema da segurança social é um tema que vem sendo bastante debatido nos últimos anos, apesar de depois não se chegar a uma conclusão prática e não haver consequências deste nosso debate. E achamos que é importante dedicarmos um mês inteiro aqui aos temas da sustentabilidade da segurança social e de como é que nós, enquanto famílias, podemos vir a investir o nosso dinheiro também pensando no longo prazo. Acima de tudo, porque quando falamos de reformas às pessoas, quer nas formações ou nos nossos sites, ou enfim, ou numa conversa de café, percebemos que existe claramente não só um grande desconhecimento de como são financiadas as reformas, por exemplo, mas existe sobretudo uma descrença extraordinária de... Enfim, cada vez mais as pessoas, quando falamos com elas, pensam nós não vamos ter reformas no futuro. Portanto, isto aqui já parece que é uma verdade adquirida e é importante percebermos será que é mesmo assim ou não. E, portanto, hoje queremos trazer esta ideia de como é que são financiadas as nossas reformas. Nós podemos ter, fundamentalmente, dois sistemas. Podemos ter um sistema de repartição, que é o sistema português, que também é conhecido muitas vezes por Pay As You Go, e já vamos ver como é que funciona. E depois podemos ter um sistema de capitalização, que é algo que está muito associado, por exemplo, a aplicações financeiras, que também detalharemos um pouco. Mas, acima de tudo, ao falarmos de um sistema de repartição, percebemos que não existe, naturalmente, não há um pré-financiamento das nossas reformas e, portanto, as responsabilidades, portanto, as pensões das pessoas que entretanto, se reformaram, ou os custos associados, vão ser pagos pelas pessoas que estão a trabalhar, portanto, pelas pessoas que estão no ativo. Portanto, usamos os recursos de uns contribuintes e canalizamos imediatamente para pagar as despesas dos outros contribuintes. Já o sistema de capitalização, os custos são calculados, portanto é feita como que uma previsão de quanto é que vão ser os custos no futuro e depois tem que existir uma poupança mensal ou semestral, enfim, tem que existir um fundo que vai sendo acumulado para que no futuro as pessoas possam ver as suas reformas pagas. Vamos então começar aqui a detalhar e tentar perceber para já em que é que consiste o sistema de repartição. Portanto, este sistema de repartição, na prática, assume, em primeiro lugar, que nós, ao contribuirmos para a Segurança Social, estamos a constituir um conjunto de direitos adquiridos. Ou seja, eu sei que vou entregar um certo montante e que no futuro eu irei ter um benefício associado. E aqui podemos ter também dois modelos, que é um modelo de benefício definido, em que eu sei à partida, ok, se eu cumprir com estes critérios, eu no futuro vou ter uma reforma de um valor X, independentemente de qual seja. Portanto, as regras estão definidas à partida e tem aqui uma coisa que é muito confortável para o contribuinte, que é não tem risco. Vai ter um risco na prática porque as regras podem ser alteradas e têm vindo a ser alteradas à medida que o tempo passa, mas eu não tenho aquele risco de longevidade, por exemplo. Quando o sistema público de pensões foi constituído, as pessoas em média não se reformavam. Porquê? Porque a idade de reforma era aos 65 anos e a esperança média de vida era aos 65 anos. Portanto, havia umas pessoas que se reformavam, havia outras que infelizmente não o faziam, mas tudo mudou. A certa altura, quando nos reformamos com 65, hoje em dia é um pouco mais tarde, podemos viver até aos 80, 85, 90 anos. Portanto, a esperança de vida aumentou, mas o risco financeiro está do lado do Estado. Portanto, isto é um sistema de um benefício definido. Portanto, eu faço contribuições, eu tenho benefícios associados. Depois eu posso ter outro modelo, que é um modelo que não é aplicado cá em Portugal, que é um modelo de contribuição definida. Ou seja, aquilo que vão ser os meus direitos no futuro vai resultar o quê? De todas as entregas que eu vou fazendo ao longo dos vários meses, por um lado,
e, por outro lado, também positivo do retorno que eu vou tendo com estes investimentos. Portanto, posso ter mais retorno ou menos retorno, mas na prática o bolo pode aumentar. E chega à idade da reforma, eu vou usar esse dinheiro como eu bem entender, pode também ser um modelo. Aqui tem um benefício que é algo mais objetivo, portanto, nós, enquanto contribuinte, sabemos para o que estamos a contribuir e, portanto, são aqueles os nossos direitos, mas, por outro lado, o contribuinte pode ficar algo desprotegido na medida em que, se viver mais anos, pode ter que apertar um bocado mais o cinto porque não tem o capital poupado para fazer face às suas poupanças. Portanto, isto aqui, em linhas gerais, é o sistema de repartição. Depois, é importante então perceber onde é que estão, afinal, os meus descontos para a Segurança Social. É verdade. Isto é um tema que também muitas vezes existe muito desconhecimento, porque muitas pessoas consideram que portanto, eu estou a fazer uma contribuição, todos os meses pagamos para a Segurança Social, mas a certa altura achamos que o dinheiro está parado numa conta bancária em nosso nome e, portanto, daqui a uns anos vamos usar. Se fosse o sistema de contribuição que falámos anteriormente, isso era o que acontecia. Mas, como vimos, o sistema que nós temos, que é um sistema de repartição, faz com que o nosso dinheiro não esteja parado numa conta bancária, melhor, vai estar, porque vai estar na conta bancária de quem está reformado. Portanto, há esta transferência. Agora é importante que pensemos, em primeiro lugar, que as nossas contribuições para a Segurança Social, dependendo também do regime onde estamos, correspondem a 11% da parte do trabalhador, que nos é retido na fonte quando é processado o nosso salário, se formos trabalhadores por conta de outrem, mas existe uma parte também importante de que é 23,75% daquilo que é o nosso salário, que a empresa paga adicionalmente em nosso nome. Ou seja, podemos ver que são 34,75% do nosso rendimento mensal é canalizado pela nossa empresa para os cofres da Segurança Social, para depois fazer face a um conjunto extenso de benefícios, não só o da reforma, mas temos também os benefícios de desemprego, ou de doença, ou de gravidez, etc. Portanto, o orçamento da Segurança Social é bastante extenso, mas temos aqui 1/3 do nosso rendimento, que não é pouco, que está a ser direcionado para a Segurança Social. Agora, o dinheiro, e aqui a conclusão e a resposta à tua pergunta, que é: o dinheiro não fica parado numa conta bancária em nosso nome. Achamos que é injusto ou não, enfim, são as regras que são. Se calhar há pessoas que preferiam de outro modo, mas, mais uma vez, são as regras, temos que jogar com elas. Se calhar vamos ter que depois nos adaptar um pouco para fazer face às nossas despesas no futuro, porque vamos perceber que isto não é eficiente. Então, aqui podemos, de certa forma, concluir que o sistema é bom ou é mau? Ou depende da perspectiva? Enfim, como grande parte das coisas, não tudo, mas em muitas questões que são colocadas, não podemos dizer, não pode haver uma resposta fechada, não pode haver uma resposta que seja ou bom ou mau, portanto, cada sistema tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. Agora, quando se fala muito daquela ideia de que as nossas pensões podem estar em perigo, é por um conjunto de fatores que se calhar tornam este sistema, ou fazem com que este sistema tenha que ser algo reformado. Em primeiro lugar, nós sabemos que, se eu estou no ativo a pagar quem está nas reformas, tem que existir um equilíbrio entre quem está no ativo e quem está reformado. E isto, como dizia há pouco, no passado acontecia, porque as pessoas em média não se reformavam, mas hoje em dia a esperança média de vida está a aumentar, e é muito bom que esteja a aumentar, vivemos muito mais anos, mas, por outro lado, temos muito menos pessoas a nascer, portanto a taxa de natalidade está a cair. Portanto, estamos a criar um problema a prazo, que é: temos uma população que está em envelhecimento, portanto no futuro vamos ter mais pensionistas e menos pessoas no ativo, e isso aí acaba por ser bastante preocupante. Depois temos outra ideia que também é importante, que é o comportamento da nossa economia em Portugal, porque sabemos que eu, para fazer descontos, tenho que estar a trabalhar, portanto interessa-me aqui perceber como é que está o crescimento económico, como é que está a taxa de desemprego ou não, como é que estão os níveis de salários da população portuguesa. Isto aqui é algo que, enfim, nós sabemos, é debatido, mas não é aqui para o caso, que é que a economia portuguesa tem muito pouca competitividade, portanto, em termos económicos, isto também não abona muito a favor desse sistema. Temos também o tema da taxa de inflação, que é um tema importante, que, como vimos e veremos noutro programa, é um desafio muito grande às poupanças das famílias, porque vai-nos comendo aqui poder de compra sem nos darmos conta. E, por outro lado, e por fim, é o sistema de cálculo de benefícios. E há aqui um sistema que foi introduzido numa das últimas revisões ao modelo, que é
que é exatamente a constituição de um fator de sustentabilidade para o cálculo das nossas pensões. Ou seja, se a esperança média de vida aumenta, as nossas reformas vão ter que se reduzir ou então vamos ter que trabalhar ali mais um mês ou dois. Portanto, se isto todos os anos temos vindo a aumentar ligeiramente a idade da reforma. E, portanto, com esta fotografia não podemos dizer à partida que o sistema não é bom ou que é um sistema mau, mas que temos que encarar um problema, que é, em termos demográficos, em termos da forma como está tudo estruturado, temos que repensar o modelo, eventualmente ter um modelo complementar, por exemplo, mas o modelo como está, acima de tudo, está a trazer um problema que é um problema de descrédito. Portanto, as pessoas já não acreditam muito nisto, pagam porque são obrigadas, não é? E será, de certa forma, que este sistema pode ser considerado justo? Vem muito associado com este tema, não é? Quando nós falamos, mais uma vez, aqui o tema da justiça pode ser interpretado muito na forma de quem faz a pergunta e quem responde, não é? Se nós perguntarmos às pessoas que estão hoje em dia reformadas, obviamente vão considerar que é um sistema justo. Porquê? Porque foi aquilo que lhes foi prometido na altura. Portanto, cumpriram com as regras. As regras é, tens que fazer estes descontos, vais ter estes benefícios. Portanto, é justo. As pessoas têm claramente no seu pensamento que é algo que faz sentido, não é? Mas, por outro lado, se pensar quem é que define as regras, não é? Porque como é que eu vou justificar a uma pessoa que está hoje em dia a entrar no mercado de trabalho que vai ter que contribuir para as pensões das pessoas que vieram há 50 anos atrás? E as pessoas, se calhar, não pensam muito bem nisto, não gostam muito deste pensamento, exatamente porque lhes é vendido e falado todos os dias que, de facto, não vamos ter umas reformas como aquilo que nos prometeram. Aliás, os últimos estudos apontam para que iremos ter uma coisa que é chamada a taxa de substituição, que é a relação entre a minha primeira pensão e o meu último salário, que seja no máximo de 60%, ou seja, a pessoa do momento em que passa para a reforma vai ter que repor 40% daquilo que era o seu rendimento. E, portanto, dizermos a quem está a entrar hoje no ativo que vai ter que pagar as pensões, mas sem ter um benefício associado no futuro, ou um benefício não tão bom no futuro, se calhar não vai achar que isto é tão justo. E, portanto, estamos aqui criadas condições para que exista um conflito entre gerações, que naturalmente não é algo que não se pretende, não é? Mas claramente que se fôssemos uma população assim mais arraigada, se calhar existiria aqui um conflito maior, um descrédito completo do sistema. Portanto, cada vez mais as pessoas que têm a oportunidade para fugir ao sistema vão querer fugir. Por exemplo, vemos muito e que vai criar um problema no futuro, por exemplo, pessoas que têm as suas próprias empresas, ou os empresários em nome individual, vão optar por não descontar tanto para a segurança social e, portanto, isto aqui também desvirtua aqui um bocado este sistema. E, portanto, vamos ter muitos desafios no futuro. Portanto, dizer que se é justo ou não, enfim, para algumas pessoas será, para outras, no entanto, tem que ser repensado. Depende da perspectiva. Para concluir, João, mais alguma nota? Para concluir, é importante considerar que, obviamente, falámos aqui durante algum tempo e pode parecer que se defende que o sistema de segurança social, que é um sistema que não é bom ou que não é necessário numa economia. Enfim, nós na Europa temos muito um Estado social que todos nós valorizamos bastante e acho que é muito de valorizar esta proteção que vamos tendo, um bocado um efeito mais mutualista, no sentido em que todos acabamos por nos apoiar uns aos outros. Isso é bastante importante. Agora, isto aqui procura transmitir a ideia de que não podemos estar a fazer as coisas só porque sempre foi feito. Ou seja, temos que pensar, temos que ter a capacidade de pensar para perceber, será que faz sentido, será que não faz, será que é justo, será que não é justo, será que precisamos de fazer alterações ou não. E, por vezes, criando sistemas complementares ou, pelo menos, dando alguma liberdade adicional ao contribuinte, ele poderá olhar para o futuro com bastante maior otimismo. Aliás, temos feito e vamos fazer vários programas exatamente sobre isto, exatamente porque nós, pelo menos, acreditamos que as pessoas devem poder poupar, poder investir e não estar apenas condicionadas por um modelo único só porque o Estado assim o determina. Mas é um sistema que é positivo, que tem que ser repensado. Existem aqui grandes reflexões para fazer, até porque é um futuro que nos toca a todos. João Moraes Barbosa, muito obrigado então pela presença nesta edição. Há muito mais para descobrir em reorganiza.pt. As melhores notícias de finanças pessoais em jornaleconómico.pt/economize e já sabe, se tiver alguma dúvida sobre este ou outros temas que tenha ouvido neste programa, já sabe, envie então para
o e-mail economiza@jornaleconómico.pt. Boas contas e até para a semana.